Graças a paz, meus irmãos. Vamos aí para mais uma devocional nossa, tá? Eu espero que vocês estejam todos bem. Essa é a nossa devocional aí para o nosso domingo à noite, dia do Senhor. Todos são, mas esse é um dia especial que a gente separa para estar com o povo de Deus, né? Infelizmente, por conta das condições que a gente tá aí e é conhecido de todos, a gente não tá podendo fazer isso agora, mas a palavra de Deus ela não tá em quarentena. A gente pode estar, mas a palavra de Deus não. Isso é uma forma da gente manter pelo menos algumas das atividades que a gente tem aí como igreja, tá? E por que não, de alguma forma, a gente se encontrar aqui, né? Vamos lá então para mais um momento de oração, leitura bíblica, é uma reflexão nossa aí, tá? Hoje a gente vai de Antigo Testamento, eu vou ler com vocês o livro dos Salmos. Salmo 134 são apenas 3 versos, eu pretendo fazer aí uma exposição rápida, tá bom? Com vocês. Então vamos lá, Salmo 134, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite servis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Uma coisa muito interessante que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai estudar o livro dos Salmos é que, dentre, né, outras coisas, os Salmos ele se trata de cânticos de adoração, tá? A poesia aqui ela é apresentada em forma de oração e de cântico, tá bom? Então são cânticos entoados a Deus aí com o propósito de engrandecê-lo, né? Na Bíblia hebraica, o livro dos Salmos ele leva o nome de Terrilim. Terrilim significa literalmente louvor, ou então elogios, né? O objetivo é engrandecer a Deus, glorificar a Deus através dos cânticos, tá? É por isso que a gente pode chamar o livro dos Salmos de o livro dos louvores, porque esse é o objetivo dele, tá bom? Esse salmo aqui é um salmo muito interessante, porque ele vai trabalhar pra gente, a sua ideia central é exatamente o conceito de adoração, tá? E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque todo o ensino de Deus aqui, ele é dado de um jeito muito leve, muito agradável, é poesia, né? Não tem toda a sistematização, às vezes, de cartas como do apóstolo Paulo no Novo Testamento, como Romanos, por exemplo. Então você tem doutrinas importantíssimas para o cristianismo, para a fé cristã, né? Que são muito aí vitais, mas elas são apresentadas aqui com fluidez, com muita leveza, tá bom? Adoração. Adoração é uma coisa que hoje, às vezes, o crente ele tem uma péssima compreensão, é algo muito compartimentado, fragmentado na nossa mente. É como se fosse simplesmente uma mera ocupação ou engajamento de momento, ou que a gente vai lá e faz por 2 ou 3 horas que seja, quando a gente está no culto público. Mas a gente vai ver aqui, com esses salmos, que a adoração é muito mais do que isso. Ela é uma função essencial, tá? Você não adora hora sim, hora não. Adora um dia na semana e os outros não. A adoração ela toca mais a integralidade da vida e de quem nós somos. Nós somos seres essencialmente espirituais e adoradores. A grande questão é para onde nós estamos redirecionando a nossa adoração, tá? Porque o que torna a gente adoradores de Deus é a gente centralizar Deus em cada uma das nossas atividades e glorificar Ele em tudo aquilo que a gente faz, tá? Olha só, esse salmo aqui, o contexto dele, alguns teólogos vão dizer que se trata aí não de um diálogo, tá? Mas você tem interação provavelmente entre os peregrinos, que eram aqueles que faziam as viagens aí de várias regiões para poder ir para o templo, para o Monte Sião, para Jerusalém, para adorar a Deus, cultuar, prestar a ele sacrifício, né? Se dirigindo aos levitas e aos sacerdotes, e aí no verso 3, né, depois do verso 1 e 2, dos peregrinos se dirigindo aos levitas e aos sacerdotes, os sacerdotes vão fazer uma resposta abençoando aí o povo e despedindo eles, tá? A gente precisa saber que esses salmos aqui, como um salmo dos peregrinos, cânticos de romagem, de romaria, né? Ele fala exatamente disso. São cânticos que os peregrinos faziam quando eles estavam indo rumo a Jerusalém para adoração. O que é muito interessante, o conceito de adoração para eles, porque eles entendiam que a adoração não começava quando eles chegavam lá no templo. Começava quando eles já, durante os preparativos e durante todo o curso da viagem, a adoração já era algo que estava acontecendo. Esses cânticos eram feitos para ser cantados durante a viagem. Olha que interessante, né? Eles já iam adorando no caminho, estando aí no clima de adoração, preparando seus espíritos, né? O seu espírito, o seu coração, para quando eles chegassem lá no templo, eles já estivessem em harmonia, em sintonia com os levitas, que já estavam lá cumprindo essa função, porque esse
era o papel deles, tá? Muito interessante aqui a palavra bendizer, e aqui os estudiosos vão dizer que esse é o centro desse salmo. Ela aparece durante nos 3 versos, tá? E 3 vezes essa palavra aparece. E o que é muito interessante é que o título desse salmo aqui, ele na Bíblia em inglês, tá? Aqui na nossa tradução pode ser exortação a bendizer ao Senhor, ou então convite ao culto vespertino, né? Ao culto da noite. Mas a Bíblia em inglês, o título dele é Louvando ao Senhor durante a noite. Isso é interessante, tá bom? E a gente vai entender por quê. Bendizei. A primeira vez que essa palavra aqui aparece e inaugura aí esse salmo, logo no capítulo 1, ele aparece pra gente, é um verbo e aparece pra gente como uma ordem, ele está no imperativo. Ou seja, adorar a Deus não é uma opção, é um mandamento, tá? E está associado exatamente aí aos valores dos mandamentos de Deus, está atrelado à normativa dos mandamentos. Adoração é um mandamento, Deus deve ser adorado. Tem outros aspectos interessantes aqui que fala de gramática, tá? Que eu não preciso entrar em detalhes, mas o texto original traz pra gente a ideia de intensidade, né? Ou de continuidade. Isso quer dizer que Deus tem que ser adorado porque é um mandamento, e também quer dizer que Deus tem que ser adorado com intensidade e o tempo todo. A adoração a Deus não deve encerrar. 1 Crônicas, no capítulo 25, no capítulo 5, se eu não me engano, Davi vai fazer a divisão dos turnos ali entre os músicos, quando convida Asaf, né, os chefes de música, também os seus filhos, para poder fazer a escala dos turnos, porque no templo a adoração não podia parar. Deus devia ser adorado o tempo todo e com frequência, tá? Sem interrupções. Por que a gente acha que esse salmo aqui ele é os peregrinos se dirigindo aos levitas? Porque a gente vai ver a expressão servos do Senhor, ou então seus servos. O texto original traz exatamente para a gente a ideia daqueles que moram ali, daqueles que habitam ali, que ocupam, né, essa posição. O texto vai dizer que servem, né? Algumas traduções vão dizer aqueles que assistem. Assistem traz exatamente aquela ideia de alguém que assume uma posição, né? Que serve a Deus, que essa é a sua função primordial. Os levitas, a gente sabe que essa era a função deles, né? Posteriormente eles vão ter algumas outras atividades, mas a adoração sempre tinha a primazia, essa era a principal função deles. É por isso que a gente sabe que esse é um salmo dos peregrinos, porque eles que compunham, se dirigindo aí aos levitas. E o texto vai dizer que de noite servis na casa do Senhor. Por que de noite? Né? E aqui, por isso daquele título desse salmo em inglês. Quando o povo, os peregrinos, iam rumo a Jerusalém, eles não dormiam lá no templo. Né? Eles iam, prestavam culto, adoravam a Deus e voltavam. Às vezes isso demorava outras vezes, mas ninguém habitava ou morava ali. Só quem fazia isso eram os levitas. Tá? Por que ele está falando durante a noite? E aqui a gente vai entender por que provavelmente se trata de uma despedida. O povo aqui, os peregrinos, depois de terem cultuado a Deus e estar maravilhado e encantado com aquilo que Deus havia feito por eles, perdoado, eles haviam visto a presença de Deus, provado do seu perdão, das suas bênçãos, da redenção. E agora eles precisam ir embora para casa. Mas o que eles vão fazer? Eles estão olhando para os levitas e os sacerdotes que têm a função de ficar ali, e está dizendo assim, olha, a gente está indo embora, mas não deixe a adoração parar. Continuem adorando a Deus, porque Deus não pode deixar de ser adorado. Olha só que bonito. A ideia é de que eles não podiam ficar ali, eles precisavam voltar para casa, porque eles tinham que continuar trabalhando, cuidando do plantio da terra, dos afazeres de casa. Mas Deus precisava continuar sendo adorado. Talvez você fale assim, Plínio, o que esse texto tem a ver comigo? Porque, afinal de contas, eu não sou levita, também não sou sacerdote. Como que isso diz respeito a nós? A gente precisa entender que alguns conceitos e princípios, eles são ressignificados lá no Novo Testamento, tá? A gente pode pegar esses valores aqui e cristianizar eles. A gente sabe que adoradores, como Jesus disse, lá no Evangelho de João para a mulher samaritana, são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Onde? Não interessa. Quando? Também não importa. Eles adoram a Deus em espírito e em verdade porque eles são aceitos por meio de Cristo Jesus e eles podem ministrar culto porque eles são sacerdotes. A gente sabe que a ordem levítica, toda aquela cena cerimonial, a liturgia do Antigo Testamento foi substituída e simplificada pelo novo modelo que Jesus estabeleceu. Lembra que diz os evangelhos, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria.
a simplicidade da igreja gira em torno disso, tá bom? E olha só o que diz o verso 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Por que erguei as mãos? João Calvino, ele vai dizer que, uma forma de pergunta, né? Por que é que os homens erguem as mãos quando eles adoram? Senão para que os seus corações também sejam erguidos, levantados até Deus. É como se fosse erguer as mãos fosse um sinal visível de algo invisível, né? Como se a gente estivesse externalizando algo que a gente tem no nosso interior de uma disposição favorável a Deus, em sinal de plena rendição, né? Alguns vão dizer, fazer aí uma comparação, quando os magistrados ou alguém aí que tem um policial, né, que vai dar voz de prisão para alguém, pede para que ele levante as mãos, né? Por que isso? Exatamente para ele mostrar que ele está com as mãos vazias, né? Que ele está rendido. É por isso aqui que ele vai dizer, erga as mãos. É assim que a gente adora a Deus, rendido a Ele, tá? Aí o texto vai aparecer de novo, bendizei, né, ao Senhor pela segunda vez. Aí o verso 3, e também para a gente já começar aqui para o nosso fim, ele diz, de Sião te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Essa seria então, o verso 3, seria a resposta dos sacerdotes para os peregrinos. Depois dos peregrinos terem adorado a Deus, os sacerdotes eles vão pedir para que Deus retribua isso, abençoando eles antes da partida, tá? Essa é a ideia aqui. E por que de Sião? Sião a gente precisa lembrar que era o lugar, era a terra prometida. Era o lugar onde estava a cidade compacta, que representava a unidade do povo de Deus, que representava o pacto, as bênçãos da aliança, tá bom? Então quando o salmista aqui, o peregrino, né, que compôs isso aqui, ele diz de Sião, provavelmente ele está mencionando a evocação dos sacerdotes na bênção araônica, quando eles iam abençoar o povo, para despedi-los, as bênçãos do pacto. É como se os sacerdotes estivessem dizendo assim, Senhor, abençoe esse povo fiel, eleito, escolhido do Senhor, que veio aqui te adorar e que faz parte do seu pacto, faz parte da sua aliança. E é curioso porque ele vai dizer que ele fez os céus e a terra, de Sião te abençoe o Senhor, mas que Senhor que é esse? É o único Deus e Deus verdadeiro, tá? É o Deus que fez os céus e a terra. João Calvino vai dizer que o salmista aqui ele menciona que fez os céus e a terra exatamente para manifestar o poder de Deus e a capacidade que ele tem de abençoar os seus filhos, pois se ele fez os céus e a terra, ele é capaz de abençoar os seus filhos, porque Deus é Deus dadivoso, né? É o Deus da bênção, é o Deus que sabe dar bons presentes aos seus filhos. E aí, meu irmão, a coisa muda de figura, porque uma coisa é no verso 1 e 2, a gente bem dizer a Deus, né? Porque nós somos fracos, miseráveis, até a dignidade que a gente tem é Deus que nos empresta, mas quando Deus nos abençoa, aí a coisa é poderosa, tá? Eu queria destacar uma coisa aqui. O que significa bem dizer a Deus? E pra gente terminar. Às vezes a gente acha que bem dizer a Deus é a ideia da gente falar coisas boas a respeito de Deus, ou só tecer elogios, né? Ou falar coisas bonitas para Deus. É claro que pode talvez envolver isso, mas bem dizer a Deus é muito mais do que isso. Bem dizer a Deus significa a gente afirmar e repetir em palavras aquilo que Ele mesmo diz a respeito dele. Então, para que eu e você cumpra esse salmo e sejamos verdadeiros adoradores, a gente precisa conhecer a Deus. Não tem como adorar a Deus se nós não o conhecemos. Tá? Adoração pressupõe como uma condicional o conhecimento de Deus. Porque se bem dizer, eu preciso conhecer aquilo que Ele mesmo diz a respeito dele, não tem como a gente bem dizer ou ser adorador se nós não o conhecemos de verdade. Tá? Então, para a gente terminar, conheça Deus, eu e você, que Deus aumente o nosso conhecimento a respeito dele através da revelação especial que é a sua palavra, que isso também possa ser real para cada um de nós, porque não adianta a gente ser papagaio também, a gente precisa experimentar, provar e ver do Senhor e poder bem dizer Ele como esse salmo espera que a gente faça. Amém? Sejamos adoradores, que a gente faça isso porque é uma ordem, que a gente faça isso com intensidade e que a gente faça isso com constância. Amém? Na integralidade de toda a nossa vida. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse salmo tão precioso, que ensina pra gente algo tão fundamental. O Senhor nos fez seres, ó Deus, adorantes. E a gente quer fazer isso na excelência, ó Deus, e se atentando àquilo que a sua palavra nos ensina, porque o Senhor é o único Deus digno de ser adorado. E a gente quer fazer isso como servos bons e fiéis, como filhos individuais, como corpo, como igreja, adorando ao nosso Deus Salvador, o nosso Deus e Pai.
que não falte em nós, ó Deus, inspiração para te adorar, cultuar o Senhor, ó Deus, na vida e fazer isso na beleza da sua santidade. Que todo o nosso esforço por te conhecer, ó Deus, produza em nós encantamento e que resulte, ó Deus, em glória, em adoração sincera e verdadeira ao Deus que não deve deixar jamais ser adorado. Abençoe-nos, ó Deus, e que isso seja refrigério para nós nesse momento de dificuldade, que o Senhor seja aquele que enxuga as nossas lágrimas, que resolve os nossos conflitos, que derrama sobre nós sabedoria bíblica, sabedoria do alto, sabedoria que traz para nós, ó Deus, o bom procedimento, que produz em nós mansidão, que é sinal, ó Deus, do seu Espírito em nós. Nos abençoe e nos guarde, Pai, nos guarde no seu poder. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. A gente se vê numa próxima.